Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. E aqui estamos mais uma vez reunidos para orarmos e logo em seguida termos também uma palavra que tem como tema a manjedoura, a cruz e a coroa na vida de Jesus. Mas antes de nós orarmos e também lermos a palavra, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse o nosso canal com mais pessoas, tá? Ative o sininho para você receber as postagens, deixe o seu like, dê like, né? Porque é muito importante os likes no canal. Oremos ao nosso Deus. Bendito, maravilhoso e magnífico Deus Pai. Mais uma vez nós te louvamos e todo louvor que lhe é dado, Senhor. O Senhor é digno de receber, é digno de ser adorado, é digno de ser exaltado, de ser magnificado por tudo o que tens feito. A tua palavra que nós conhecemos, ela liberta, ela transforma, ela dá vida. A tua palavra faz do homem um homem transformado pelo poder da tua palavra. A palavra é luz para os nossos pés, a palavra é a vida para o homem. A palavra realmente transforma a mente, o coração do homem, da mulher que ouve e as pratica. Queremos te louvar porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo. E aqui no canal Uma Visão Além, o nosso objetivo, meu Deus, é orarmos com todos os inscritos, orarmos pelo mundo, orarmos pelas vidas das pessoas, pela conversão, pela obra missionária, pelas famílias, pelas crianças, pelos nossos adolescentes, os nossos jovens, os jovens casais, apresentar os ministros do Evangelho, aqueles que pregam a tua palavra, aqueles que fazem missões, tanto as missões nacionais, regionais, como as transculturais e missões gerais. Por isso nós te louvamos e nesta oração eu quero interceder pela obra missionária, Senhor. O mundo que nos dias de hoje tem quase 8 bilhões de habitantes. Vidas precisam serem alcançadas. Vidas precisam serem alcançadas pelo poder da palavra, pela instrumentalidade da tua palavra. E nós queremos suplicar, implorar, bendizer, porque o Senhor é Deus que pode transformar vidas e fazer de nós servos que realmente têm um compromisso com a tua palavra. Jovens que realmente têm um compromisso com as coisas dos céus. E é por isso que nós te louvamos. Senhor, a obra missionária precisa de servos, de homens e ceifeiros no campo das missões. A obra missionária, Pai, ela precisa de servos, de mulheres, de homens de Deus para propagarmos a vinda do Filho do Homem, para propagarmos as coisas grandes da parte de Deus. O inimigo das nossas vidas, ele tem batalhado para nos calar, ele tem batalhado para nos deter, ele tem tentado brecar o crescimento da igreja na face da terra. Mas nós sabemos que a tua igreja é uma instituição divina, criada para propagar o evangelho de boas novas, para propagar a salvação que é em Cristo, anunciar essa tão gloriosa salvação através da graça. Deus maravilhoso, às vezes nos falta palavras na oração, nos falta palavras para contarmos, para pedirmos, para suplicarmos, para implorarmos, meu Deus. Ó Deus de poder,
A África, todo o continente africano, depende e precisa de missionários. Ó Deus, prepare homens que dominem os idiomas ali do continente africano, os dialetos, para que a tua palavra seja propagada ao povo africano. Que a tua palavra penetre também a Oceania, onde estão a Austrália, a Nova Zelândia, as outras ilhas menores, para que todos sejam alcançados pela tua palavra. Senhor, existem vidas também no grande continente asiático. A Ásia, que nós temos 2 países superpopulosos, como a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, como a China, com mais de 1 bilhão de habitantes. São almas preciosas, são vidas preciosas, são criaturas do Senhor. Que o Senhor possa levantar, sim, missionários para a evangelização do grande continente asiático. Senhor, quero falar em favor também do que nós chamamos de Oriente Médio, aonde estão os países árabes, os países do mundo árabe, inclusive a nação de Israel. Ali passa uma janela que nós chamamos de janela 10/40. É a região menos evangelizada do planeta, aonde o poder do evangelho, a penetração do evangelho, ela não tem esse poder como tem no mundo ocidental. Meu Deus, mas existem vidas de mulheres e de homens, existem almas preciosas. Meu Deus, eu te suplico, derruba as barreiras que impedem a evangelização. Derrube as barreiras, as muralhas que impedem a entrada do evangelho nestas nações. Oh, meu Deus, às vezes as tradições bloqueiam as mentes dos homens, bloqueiam o entendimento dos homens. Eu sei que o evangelho dos nossos dias, a igreja dos nossos dias, está distante, até por que não dizer anos-luz do que era a igreja primitiva. A igreja dos nossos dias precisa ter sensibilidade e amor pelas almas, de buscarmos os perdidos, meu Deus. Desperta dentro de cada um de nós desse desejo missionário. Eu lhe apresento a Europa, que hoje espiritualmente é um continente morto. Reaviva a Europa, reaviva as Américas, os Estados Unidos, o Canadá, o México, toda a América Latina. Porque caminhamos, esta sociedade dos nossos dias caminha, meu Deus, para a indiferença no que é concernente conhecer Jesus e a sua palavra. Quero apresentar os enfermos, todos que acompanham aqui o canal Uma Visão Além. Quero apresentar os doentes, os enfermos, os feridos, os famintos, os sedentos de palavra, os sedentos das coisas de Deus. Quero lhe apresentar todos os cristãos de todas as denominações, pastores de todas as denominações, enfim, os ministros do Evangelho que estão em todas as denominações. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, essa pessoa que está enfrentando um câncer, uma doença terminal, um problema sério no seu intestino, no seu fígado, no seu pâncreas, essa pessoa que está enfrentando uma enfermidade cruel, terrível nos seus rins, seus pulmões, problema cardíaco, vascular, que no nome de Jesus haja um milagre de cura. Esta mãe, este pai que choram por este filho enfermo, Senhor meu Deus, que as tuas mãos estejam estendidas. Quero apresentar, sim, ó Deus, todos os casais, a família, esta família que está prestes a ser destruída, sabe, aniquilada pelo poder das trevas, mas que no nome de Jesus seja restaurada, reconstruída, refirmada pelo teu poder, pela tua graça, em o nome de Jesus. Que a tua paz, que a tua alegria entre nesta casa,
quero repreender em teu nome esse espírito de depressão, esta angústia, essa tristeza, meu Deus, que assola o coração deste homem, que assola o coração desta mulher, deste jovem, desta criança. Alegra os corações, traz paz às pessoas, traz certeza, meu Deus. Liberta esta pessoa oprimida por demônios. No nome de Jesus, que esta opressão saia da mente desta pessoa, essa tristeza, esta angústia, esse desespero. Que este lar seja restaurado pelo poder do nome de Jesus. É o nosso desejo. Enxuga as lágrimas desta pessoa que está chorando. Eu te apresento esta pessoa que está num presídio, mas que se arrependeu das suas atitudes e agora quer conhecer Jesus. Nos manicômios, nos hospitais, oh meu Deus, as nossas autoridades constituídas, o presidente da República, os senadores da República, os deputados, o Supremo Tribunal Federal, apresentar a liderança evangélica no Brasil e no mundo, apresentar Israel. É o que nós queremos, que a paz e o evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra, em o nome do Senhor Jesus. Amado irmão e irmã, nós vamos a uma palavra, mas antes da palavra, se inscreva no nosso canal, querido. Se inscreva, minha amada, no nosso canal. Queridos, vamos à palavra então. Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Que tem como tema a manjedoura, a cruz, a coroa na vida de Jesus. Certo? Então, esse estudo, a manjedoura, a cruz e a coroa, tá? Ele está baseado no texto de Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, sobre a trajetória de Jesus da manjedoura à coroa de espinho. E o tema, né? Por isso que o tema é a manjedoura, a cruz e a coroa. Filipenses capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Esse estudo considerará 3 fases do ministério de Cristo, e nós vamos olhar para ele em uma manjedoura e depois olhar para a sua cruz, e concluiremos então, meus amados, com um estudo envolvendo sua coroa, que possamos ter uma compreensão mais plena e completa do plano de Deus. A manjedoura, ela enfatiza a humanidade do Senhor, certo? Então a manjedoura, ela vai enfatizar a humanidade. Em Lucas, no capítulo 2, no verso 7, não apenas aponta para a humanidade de Cristo, mas também para a humildade de Cristo, começando em seu nascimento. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A manjedoura, ou berço das vacas, era mais para os animais do que para uma estação de parto. No entanto, como não havia lugar na pousada, ele nasceu entre os animais que criou. Percebe? O Deus da criação escolheu enfatizar o nascimento do Senhor como sendo um nascimento muito humilde. Nada de soberba, nada de vanglória. E isso esclarece o significado das escrituras que dizem, né? E sendo achado na forma de homem, se humilhou e tornou-se obediente até a morte, mesmo a morte de cruz.
A manjedoura foi profetizada, eis que uma virgem conceberá. Mais do que um berço foi profetizado, Cristo também foi profetizado por Isaías no capítulo 7, no verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nascimento de Cristo foi o único, porque uma concepção virginal, ou seja, nenhum homem estava envolvido. Em teoria, uma virgem pode conceber um filho por meio de inseminação, artificial, mas a semente deve vir de um homem. Com o nascimento de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre ela, e o anjo respondendo, disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Portanto, também o santo que há de nascer, tu serás chamado Filho de Deus. Percebe? A manjedoura, ela era um lugar precioso. Para cada crente nascido de novo, o nascimento de Jesus é muito precioso. Por isso, o compositor foi inspirado a escrever as palavras amáveis, porque ele é tão precioso para mim. A manjedoura era um lugar que fazia previsões. Os panos não eram apenas roupas de nascimento, mas também roupas de morte. As faixas de tecido foram usadas para embrulhar o cadáver em preparação para o enterro. Então, os panos também eram usados para amarrar alguém que não conseguia controlar seu movimento. Quando Jesus nasceu, suas próprias vestes, ao nascer, já previam a sua morte na cruz. A cruz enfatiza a idade do Senhor. O nosso texto do sermão diz que Cristo foi achado de forma de homem e feito à semelhança dos homens. Essas são as expressões fortes que mostram, meus amados, o quão fortemente o Senhor se identificou com a humanidade desde o seu nascimento. E observe a definição dada por Strong como englobando tudo em uma pessoa que atinge os sentidos, a figura, o porte, o discurso, as ações, o modo de vida e etc. Essa identificação continuou até a sua morte. A cruz, ela era um lugar de sofrimento. Ao longo das Escrituras, a agonia da cruz é mencionada. Em Isaías 53, no verso 4, no verso 5, as Escrituras nos dizem assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Portanto, Cristo sofreu por você e por mim. A cruz era um lugar de sacrifício. Hebreus 9:26 diz: de outra maneira é necessário lhe fora proceder, muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez que manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A palavra sacrifício é uma palavra profundamente enraizada em toda a palavra de Deus. É uma palavra que remonta ao primeiro sacrifício, quando Abel ofereceu o seu cordeiro. E ao mesmo antes disso, quando Deus matou um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Em todo o Antigo Testamento, amados, e especialmente no que se refere à lei, houve incontáveis sacrifícios feitos. E você deve saber, meus amados, que todos eles apontavam para o último sacrifício que foi feito na cruz, quando o Cordeiro de Deus se sacrificou. Então a cruz era um lugar de salvação. Veja o que diz em Colossenses, no capítulo 1, verso 19 e 20. Porque foi agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Agora eu quero falar da coroa. A coroa enfatiza a soberania do Senhor. Quando pensamos em um Deus soberano,
Ele é o único. Veja então, o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Deuteronômio capítulo 4, verso 34. O Senhor é Deus e em cima no céu ou embaixo na terra nenhum outro há. Deuteronômio capítulo 4, verso 39. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Eu sou e eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Só tu és Deus de todos os reinos na terra. Tu fizeste os céus e a terra. Segundo Reis capítulo 19, versos 15. Ele é o único digno de ser coroado, digno de ser adorado. Em associação com a sua realeza, nosso texto base diz a posição que só ele desfruta. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre das coisas dos céus e das coisas na terra, e coisas sobre a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11. Sua realeza soberana, meus amados, é amplamente expressa em Apocalipse 19, verso 11 ao 16, onde diz: traz nas vestes e na coxa o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em associação com a sua revelação, em Apocalipse 9:11, verso 12 também, está escrito: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele foi chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça ele julga e faz guerra. Seus olhos eram como chama de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas, e ele tinha um nome escrito que ninguém conhecia, a não ser ele mesmo. Em associação com a sua decisão, durante o milênio, o Rei Jesus governará e reinará com uma vara de ferro. Ele não será mais o bebê na manjedoura. Ele será sempre e para sempre o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Então, queridos, essas três fases que eu falei para você, a manjedoura, a cruz e a coroa de espinhos, querido, aprendam, adorem, magnifiquem, exaltem, engrandeçam, enalteçam o nome daquele que nos comprou na cruz com seu sangue e nos deu vitória por seu sangue, o Rei Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, te dê muitos dias de vida e de paz. Mas se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e fale do nosso canal para mais pessoas. Compartilhe este canal, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz.